Olá, meus amigos, boa noite a todos. Eu vou fazer o tema desse mês aqui, chama Parábola dos Talentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 6. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é servir a Deus e a Mamon. Lá ele faz a introdução no item 1, dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. Mas eu escolhi então aqui a parábola dos talentos, que está então no item 6 desse capítulo, que faz a reflexão, assim, a qual Deus nós vamos servir, a Deus ou a Mamon, ou as riquezas, né? Então, antes de mais nada, é importante entender o que é uma parábola. Parábola é uma narrativa curta, alegórica, em que, por associação, se revela a verdade divina, né? Então, cada elemento da parábola ela remete a um entendimento sobre uma verdade divina, né? E aí os seus discípulos perguntaram a Jesus por que lhes falava por parábolas. Está aqui no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Ele responde assim, lá tá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, também no versículo de 10 a 15. Fala assim, ó, e chegando-se a eles os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós, outro, vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Por isso, ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se faz pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, né? Tardos aqui é surdos, né? E eles fecharam seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu os sares. E eu os sare. Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo de 10 a 15. Então aqui eu sempre faço uma reflexão para ver. Eu era um dos discípulos. Eu tenho certeza que eu não fui um discípulo de Jesus na época dele. Eu tenho certeza que eu era um daqueles que Jesus está falando aqui, né? Que eu tive que esperar mais 2000 anos, quase 2000 anos, para poder aprender e entender o que é uma parábola, né? Então, escolhi essa parábola aqui, então, que está nesse capítulo do Evangelho, para falar sobre a parábola dos talentos, que é a última das parábolas que eu encontrei na doutrina do Kardec. Existem perto de 40 parábolas na Bíblia. E aí, opa, deixa eu arrumar a cadeira que caiu aqui. Existem perto de 40 e encontrei 17 na doutrina de Kardec. E aí essa daqui é a última que eu me comprometi de fazer, né? Eu já fiz as outras, faltava essa aqui. Mas é importante entender também o que é um talento, né? Um talento era uma unidade de medida, né? Que na época de Jesus, que correspondia a 34 quilos de prata, né? O Haroldo Dutra fala em perto de 30 quilos por aí, né, de prata. Mas o talento também era uma unidade monetária, né, uma unidade monetária que correspondia, um talento de prata
correspondia a 6.000 denários ou 6.000 dracmas. O denário é a moeda romana e o dracma é a moeda grega, né? Então, na época de Jesus, né, lá em Jerusalém, circulavam esses dois tipos de moeda, tanto o dracma grego como o denário romano, né? E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 2, né, Jesus fala que por um dia de trabalho se pagava um denário ou um dinheiro, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa que um talento de prata equivalia a 6.000 denários, correspondia a 6.000 dias trabalhados. Então, é aproximadamente 20 anos de trabalho, né? O valor correspondente a 20 anos de trabalho. Então, com um denário se comprava uma ovelha, com 5 denários se comprava um boi, de forma que um talento de prata equivalia a 6.000 ovelhas ou 1.200 bois. Outra coisa que é importante a gente também não confundir esta parábola, né, dos talentos com a parábola do credor incompassivo, né, que Jesus também cita os talentos lá, né? Mas então vamos lá. Então, nessa parábola ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Então, prestem bastante atenção, porque os elementos da parábola ela tem muita relevância para o nosso entendimento, tá bem? Então, começa assim lá no versículo 14 do capítulo 25 de Mateus. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei as intendências das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando-se também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas aqui é ceifar, né? Cortar. Cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo, seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabia que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem.
E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Então, aqui, essa parábola dos talentos, é importante também a gente entender que talento, essa parábola, ela dá origem à palavra talento, né, que nós conhecemos hoje, né, que o pessoal fala, é um dom de Deus, né, esse talento que as pessoas possuem, esse termo talento é derivado dessa parábola. Então, aqui nessa parábola, ela tem 5 personagens, né? São 5 personagens que é importante para o nosso entendimento aqui. Então, são 5 pessoas, né? 5 personagens aqui. Porque, fala assim lá em Mateus, né? Então, aqui conta a história do Senhor, né? Que deixa na mão de 3 servos. Então, tem o Senhor e os 3 servos, né? E o banqueiro. Então, são 5 personagens. Então, conta assim lá em Mateus, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa parábola antes. Alguma vez na vida já ouviu. Mas não faz a relação com as verdades divinas, com a relação com o reino dos céus. Então, aqui é importante a gente compreender. Então, fala assim, porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. Então, quem é esse homem e quem são esses servos, né? Aqui fala dos bens também. Então, para o nosso entendimento, esse Senhor, né, que é esse homem que entrega aos servos os seus bens, é Deus. Então, e esses servos somos nós, a humanidade. Então, é assim, tudo, esse capítulo fala do Evangelho, fala sobre servir a Deus ou a mamão, né? Ou a riquezas, né? Então aqui é para a gente fazer a reflexão. Tudo que nós temos não nos pertence. Tudo que tem nesse mundo, nesse universo, pertence a Deus. Nada nos pertence. Então a gente pensa muitas vezes que é nosso, mas não é, né? Nada mais é aquilo que a gente tem, nós somos arrendatários de Deus, né? Nós somos usufrutuários daquilo que pertence a Deus. Então nós nascemos aqui nesse mundo pelado e vamos embora daqui, não levamos nada. Então tudo que tem aqui nesse mundo fica nesse mundo porque pertence a Deus. Então esse homem, né, que vai se ausentar, ele chamou os seus servos e lhe entregou seus bens. Então são 3 servos. Então quando você vai ver lá no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, para quem não sabe, são 4 livros condensados, né? Num único livro. Então no segundo livro do livro dos Espíritos, lá na segunda parte, o segundo livro, né, o Kardec traz para nós sobre os espíritos. E lá ele fala de 3 ordens de espíritos. São 3 ordens de espíritos. Espíritos da primeira ordem, né? São os espíritos puros. Espíritos da segunda ordem são os espíritos bons, né? E espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Então aqui ele está mostrando que tudo que tem aqui nesse mundo, né, pertence a Deus. E a humanidade são esses servos aqui que estão recebendo, são esses 3 tipos de espíritos, né, que recebem os bens de Deus, ou para uso, né? Então ele fala assim, ó, e deu a um 5 talentos, e o outro 2, e o outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. Então aqui ele está mostrando assim, ó, existem o espírito da primeira ordem, que são espírito puro. Tem o da segunda ordem, que é o espírito bom, e o terceiro, que é o espírito imperfeito. Então a cada um ele distribui os talentos, distribui os bens, segundo a sua capacidade.
E aqui, por que ele fala e partiu logo? Porque ele está mostrando que é o processo da reencarnação. Então, quando nós encarnamos aqui nesse mundo, né, nós encarnamos e estamos aqui para cumprimento da vontade de Deus. Então, o que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, é espírito da envergadura de espírito puro, né? É o espírito da quinta essência. É espírito que já percorreu todos os mundos e está aqui. É espírito puro, né? Ordem única, classe única. Espírito puro é espírito da quinta essência, é como o espírito de Jesus. Então, o espírito crístico, ele já sabe qual é a vontade do Pai. Ele já sabe o que tem que fazer. Por isso que ele recebe os talentos, ele foi-se a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, o talento desse espírito se multiplica. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, é o espírito agora, o que ganhou 2 agora, é um espírito bom. Então, você imagina, aquele que ganhou 5 talentos, quanto que representaria, que eu falei que 1 talento de prata equivalia a 6.000 denários, né? Ou dava para comprar 6.000 ovelhas. Com 5 talentos, era possível comprar 30.000 ovelhas, ou 6.000 bois, ou o tempo correspondente a 100 anos de trabalho. Para você ver, né, segundo a capacidade. Então, aquele espírito, quando encarna, ele já vem capacitado, né? Já traz na sua malinha o conhecimento, a moralidade suficiente, porque ele sabe qual que é a vontade do Pai e vai logo, né, corresponder à vontade do Pai. Aquele espírito bom que recebeu 2 talentos, ele ganhou outros 2. Né? Também não é pouca quantidade, né? Aí, esse daí também, espírito bom, já sabe qual a vontade do Pai, o que eu tenho que fazer com os meus talentos. Eu fico sempre imaginando nesse caso do espírito bom, puxa, se o Chico Xavier, que veio aqui nesse mundo, vocês acham que ele estava fadado a falhar? Né? O espírito puro, eu tenho certeza que não falha, né? Que nem Jesus. Jesus não falhou na sua missão aqui. Ele sai desse mundo aqui, ele reencarnou no mundo de expiação e prova, mas saiu daqui vencedor, triunfante. Agora, o Chico Xavier, né, com os talentos que ele veio, né, vocês acham que ele deixou de cumprir com o talento que ele tinha? Não. Ele saiu daqui vencedor também, então ele sabe qual é a vontade do Pai. Por isso que ele já vai lá e ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1 talento, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. O que é isso, indo-se com ele? Né? Então, esse é o espírito inferior. O espírito inferior, em vez de ele pegar e se aconselhar com o espírito bom, ou com espírito puro, né? Eu recebi, eu venho aqui com um talento só, né? O que você fez para ganhar outros 2? Vai lá e consulta o espírito bom, né? Ele vai orientar. O que você fez, espírito puro, para multiplicar os seus talentos de 5 para ganhar outros 5, né? Não, mas aí o que diz aqui? Mais o que havia recebido 1 talento, indo-se com ele. Então, o que é isso, indo-se com ele? É aquele cara que pensa consigo mesmo. Ele não pensa, não divide o que ele está pensando com outro. Né? Ele não compartilha as dificuldades, as dúvidas dele. E o que ele resolve? Ele cava na terra e enterra o dinheiro. Desceu o Senhor. Ele não entende que o talento que ele recebeu é dele para uso fruto. Né? Então, quando a gente encarna aqui nesse mundo, nós chegamos aqui nesse mundo, essa cadeira ali desce um pouquinho, né? Então, a gente encarna aqui, cada um recebe o seu talento. Só que muitos não produzem, fazem a mesma coisa que esse espírito imperfeito, né? O espírito imperfeito é assim.
indo-se com ele, ou pensa consigo mesmo, não se orienta, não se consulta, né? E faz a coisa errada. E fala assim, né? No versículo seguinte, 19. E passando-se muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-o a contas. O que é isso? Quer dizer, passando-se muito tempo, nosso período da encarnação, cada vez que a gente desencarna, nós vamos ter que prestar conta da nossa encarnação, né? Então ele tá mostrando aqui, ó, e passando muito tempo veio o Senhor daqueles servos, né? Então cada vez que a gente desencarna, nós vamos lá prestar conta. O que você fez nessa última encarnação? Você fez um planejamento reencarnatório? Como é que você foi? Você foi bem sucedido? Esse é o sentido de prestar a contas. E chegando-se a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo, ó, esse é espírito puro, né? Ó, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tens outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. Então, o espírito que, no caso aqui o espírito puro, como ele já atendeu à vontade do Pai, o Pai é confiante nele, sabe que pode confiar. Então vou dar um desafio maior. Então todos nós espíritos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, ali ele fala assim, ó, nós temos 5 tipos de morada de espíritos. Esses espíritos, né, que nem da escala de Jesus, que é da quinta essência, então eles já vão também, né, ó, passou na prova, ou passou, né, no desafio dos talentos, então ele vai receber uma intendência, vai receber uma missão maior com a capacidade que ele já tem. Aí o da mesma sorte apresentou também o que havia recebido 2 talentos e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. E seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. Né? Então aqui é um espírito bom. Então, se esse espírito bom, que ele estava aqui, ó, por exemplo, no mundo de regeneração, né, porque nós temos 5 tipos de mundos, né, primitivo, né, expiação em prova, que é o atual estágio da Terra, ditosos regeneradores, ditosos e felizes, celestes e angelicais ou o reino do céu. Então, se esse espírito bom, ele passou aqui, né, nessa prova dos talentos aqui, né, ele estava em regeneração, então ele vai agora, entra no gozo do seu Senhor, ele vai, né, servo bom e fiel, dar-te intendência de coisas maiores, porque nessas coisas pequenas, para Deus essas coisas é pequena, né? Olha lá, já que fosse fiel nas coisas pequenas, por mais que a gente ache assim, o valor dos talentos é uma fortuna, né? Mas para Deus isso é pouquinho. Aí ele fala assim, eu vou te dar intendência de coisas maiores. Então ele vai para o desafio, vai para um mundo melhor. Olha, da mesma sorte... Não, aqui fala assim, na seguinte, né? Eu estou na 23. O seu senhor lhe disse, né, servo bom, então ele fala, entra no gozo do Senhor. 24. E chegando-se também o que havia recebido 1 talento, disse, Senhor, olha, então percebam, até que aqui é diferente, ó. Quando você vê que é um espírito imperfeito que vai falar, ele não apresenta o resultado. Ele já vai logo justificar. E chegando-se também o que havia recebido 1 talento, disse, ó, Senhor, sei que és homens de rija condição, cegas onde não semeaste e recolhe onde não espalhaste. Já está justificando. E temendo me fui. E tem medo, né? Faz a coisa errada e tem medo. E escondi o teu talento na terra.
eis aqui tens o que é teu. Então percebe que ele não reconhece que Deus tenha colocado na mão dele um talento que ele pudesse, né, se capacitar com o próximo passo. Né? Ele tem medo. E respondendo, seu senhor lhe disse, servo mau e preguiçoso. Né? Mau e preguiçoso, porque não fez nada, né, com o talento. Sabias que cego onde não semeei e recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Então aqui entra o personagem do banqueiro, né? Então lembra que nesse capítulo aqui do Evangelho, ele está falando de servir a Deus ou a Mamon. O banqueiro serve a qual Deus? Né? A Mamon, o Deus da riqueza. Porque o banqueiro, desde lá da época de Jesus, já existia, né? E o banqueiro com certeza sabe fazer render o dinheiro. Aqui, por isso que aqui Jesus não está fazendo apologia, né, da usura, né? Da sovinice, não, mas e do emprego, né, que a gente deve fazer esse emprego do dinheiro no banco. Não está fazendo essa afirmação, mas ele está dizendo assim, no mínimo que você poderia ter feito era isso, né? Já que tem o banqueiro, você poderia, em vez de enterrar, né, esse é o máximo da preguiça, né? Então não fez nada. É inútil mesmo, né? É um servo mau e preguiçoso. Enterrou, né? Então devia ter dado dinheiro aos banqueiros e teria recebido certamente com juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Então aqui esse senhor ele manda, ó, tira desse daí que tem um talento e dá para aquele lá que agora tem 10, porque ele tinha 5, ele ganhou mais 5 e está com 10. Então agora ele recebe mais esse talento, ele vai ficar com 11. Então esse espírito puro com 11, com certeza, né, na mão dele esse dinheiro vai multiplicar, vai virar 22. Né? E aí ele manda tirar. Aí Jesus afirma, é igual da explicação que Jesus fala, porque que ele fala por parábola, olha, porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Da mesma forma que Jesus explica lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo de 10 a 15, quando ele explica por que ele fala por parábola, ele está mostrando assim, ó, tudo aquilo que a gente escuta do Evangelho, ele vai se assentando no nosso espírito. O Evangelho, né, é como fosse camada de tijolos na nossa consciência, né, o conhecimento sobre o Evangelho. Então a gente precisa escutar várias vezes, né, para poder entender. Então no meu caso lá que eu falei assim, eu não era um discípulo de Jesus, porque eu não ouvi essa parábola direto dele, e se ouvi, não entendi. Então foi necessário eu reencarnar várias e várias vezes para poder entender essa passagem do Evangelho, para entender a verdade revelada pelo Cristo. E aqui, então, Jesus já está sendo mais explícito ainda, né? Está dizendo assim, aquele que recebe, que encarna, que recebe um talento de Deus e não prospera, né? Ele vai perder, né, esse talento aí, né? Então ele fala assim, todo que tem dar-se-lhe-á. Por quê? E terá em abundância. Então todo aquele que já tem o conhecimento sobre o talento que ele já tem, né, vai agregar. Então, na próxima encarnação, ele vai ter mais ainda, né, conhecimento. E é o servo inútil, para finalizar, ele fala assim, ainda chama o servo de inútil, né, porque ele não foi capaz de produzir nada, ele enterrou os talentos dele, quer dizer, é aquele tipo de espírito que vem aqui nesse mundo, não sabe para que veio. Né? Ele não está aqui em missão. Ele não entende qual que é a tarefa, ele não entende qual que é o talento dele. Então ele está aqui, ele está meio perdidão, né?
Então, tem gente que encarnou aqui nesse mundo e parece que quer sentar na janelinha do trem da vida, né, para ficar olhando a paisagem. Não, não é não. Aqui, esse mundo aqui é um mundo de aprendizado, de experiência, por isso que nós estamos nesse segundo mundo aqui, chamado de provas e expiações, né? Esse mundo de prova e expiação, onde o mal predomina, onde o mal impera, o mundo de regeneração, onde o bem e o mal, né, coexistem. Mas aqui o mal predomina. O que é o mal? Orlando, eu reencarno no mundo de expiação e prova, mas eu não acho que eu sou mal, né? O mal é aquele que não entende a vontade do Pai, não entende a lei de Deus, não compreende, é ignorante sobre as leis de Deus. Então, como ele é ignorante, né, ele, em vez de seguir a caminho da luz, ele segue no caminho das trevas. Né? Por isso que fica repetidamente reencarnando no mundo de expiação e prova. E diz assim, então, ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, mas é uma ameaça? Não, não é ameaça. Perceba assim, ó, quando nós reencarnamos aqui e desencarnamos, nós vamos passar por essa prestação de contas e vamos constatar, sabe, o que eu fiz dos meus talentos? O que eu fiz com os talentos que Deus me deu? Eu já vim capacitado aqui dessas várias encarnações. Né? Então, todos nós que encarnamos nesse mundo de expiação e prova, não somos espíritos de primeira jornada, nós somos espíritos que já reencarnamos várias e várias vezes, já temos uma capacidade. E aí, se esse mundo aqui que já está passando de expiação e prova para regeneração, porque o mundo está ficando melhor. Então, eu deveria ser, né, tão bom quanto pudesse merecer evoluir junto com esse mundo para a regeneração. E por que eu não vou? Por que eu não consigo ir? Porque eu estou me recusando a usar os meus talentos. Tem um livro chamado Exilados de Capela, do Edgar Armond. Ele conta que os capelinos, eles viviam lá, né, no outro lado da galáxia, né, e o mundo de Capela estava passando de expiação e prova para a regeneração. Né? Capela estava sendo promovido. E os espíritos que lá habitavam, que já não conseguiam fazer esse acompanhamento da evolução do mundo, né? Eles desencarnaram lá. E reencarnaram onde? Aqui, nesse mundo de expiação e prova, aqui na Terra, né? Há muito tempo atrás. Aí dizem que foram aqueles que foram habitar lá no Egito, né? Então são aqueles construtores das pirâmides lá do Egito, né? As pessoas vão lá e falam: nossa, que obra faraônica, né? Fantástica, que inteligência absurda, né? Que o espírito tinha naquela época, né? Antes, tantos mil anos antes de Jesus, já tinha aquela inteligência fantástica. Se você for olhar aqui no México, na América Latina, Guatemala, todos eles têm pirâmide, até na China tem pirâmide. Né? Então, se você for observar, você vai falar: nossa, mas existia uma leva de espírito com grande capacidade intelectual. A característica de um espírito que vai para a regeneração é a inteligência, mas ele também tem que ter moral. Esses espíritos de capela que encarnaram aqui, reencarnaram aqui, né? Eles reencarnaram aqui porque aqui era ainda um mundo atrasado. E aqui eles puderam colocar todo o seu conhecimento em prática. Por isso que a gente olha essas obras que eles fizeram e fala: nossa, que fantástico. Mas se você for ler a história, vocês vão ver que eles eram moralmente falhos, né? Porque eles eram adeptos ao sacrifício das virgens, dos seus adversários, subjugavam as outras pessoas, né? Então, moralmente, eles eram falhos, mas eram poderosos, né?
E aí, assim, muitos deles já retornaram para a capela, porque conseguiram já com várias encarnações aqui na Terra, já conseguiram a, né, a evolução moral suficiente para poder retornar, né, ao mundo de regeneração que é a capela agora. Então, esse choro e ranger de dente, essa saudade que o espírito vai sentir, né, por ter deixado, é que nem um aluno que repetiu de ano, ele não vai mais acompanhar aquela turminha dele, porque ele é um aluno repetente, ele vai ter que se adaptar com uma nova turma. Então a gente fica imaginando assim, né? Os espíritos daqui, desse mundo, que ainda não entenderam que tem que usar o seu talento para fazer esse mundo progredir, para ajudar o próximo, ele vai desencarnar, né? E aí ele vai reencarnar, ele vai desencarnar aqui, né? Desse mundo de expiação e prova, né? E aí ele não vai para a regeneração, porque a Terra vai, mas ele ainda não vai. Ele vai reencarnar onde? Lá do outro lado da galáxia, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, né? De Jesus. Então ele vai reencarnar lá no outro lado, na outra galáxia, no outro mundo, em expiação e prova ainda. Esse mundo atrasado, né? De expiação e prova, aí vai encarnar lá esse espírito que não pôde ser promovido para a regeneração, mas ele tem um grau de inteligência, né, até razoável, né? Ele vai chegar lá nesse mundo de expiação e prova do outro lado da galáxia, ainda atrasado, pode ser que eles estejam ainda comendo a carne crua, né? Então ele vai lavar a carne na água do mar, vai falar, podemos comer a carne agora que está temperada, né? Está salgadinha, né? Aí o pessoal vai olhar, vai falar, nossa, mas esse cara é inteligente, esse espírito que veio aqui é inteligente, hein? E aí ele vai, para provar mais inteligência, ele vai acender um fogo e vai fazer uma carne assada no fogo. Aí as pessoas vão falar, nossa, esse cara é fantástico. Esse cara tem muito conhecimento. E se for um povo que ainda não sabe nem a escrita, né? Ele pode levar o papel, né? Pode levar a escrita, os números, ensinar para eles como é que produz um papel, ou aprender a escrever num couro, não é assim? Ele pode ensinar também a domesticar os animais, as plantas, para fazer uma horta, para não ter que sair para caçar, né? Ele pode desenvolver a agricultura, ele pode desenvolver as ferramentas, né, para poder a pá, a picareta, né, a enxada. Primeiro ele pode fazer com pedra, mas ele pode ter conhecimento de fundição, ele pode levar, né, esse conhecimento, pode ajudar a desenvolver a fundição, o vidro, os metais, né, para poder fazer ferramentas. Ele pode também trabalhar, por exemplo, se lá não tinha roda, ele pode inventar roda, né? Então, com certeza vai ajudar o movimento das coisas, né? E se já existia alguma coisa, já o transporte domesticado com cavalo ou com boi, com que seja, né? Ele pode inventar um motor a vapor, né? Ou motor a explosão, que conhecimento não falta, né? Nós somos capacitados, né? Então não é só descobrir, pode descobrir a pólvora, né? Como é que faz para inventar um motor a explosão, né? A eletricidade, pode descobrir lá, né? Pode levar para esse mundo aí o conhecimento das ondas magnéticas, né? Do conhecimento do como é que funciona o rádio, pode levar o conhecimento de como é que funciona a televisão, né? Pode levar ao conhecimento do que é a internet. Então, esse espírito daqui, que é atrasado ainda moralmente, né? Ou que não sabe para que serve o seu talento, lá nesse novo mundo, né? Tudo que ele sabe, ele vai ser um Deus. Porque esse conhecimento que ele tem, né? Para lá, para aquele mundo atrasado, vai ser ótimo, né? Mas de vez em quando
ele vai caminhar na beira do rio, vai pegar uma pedra, né? Ele vai ficar olhando naquela pedra, assim, né? E vai começar a lembrar, né? Triste que ele viveu num lugar onde ele passava o dedinho assim, ó, e conversava com as pessoas, que ele tinha um negócio que ele não lembra muito bem, mas ele sabe que era passando o dedo que ele conversava com as pessoas, sabe? Né? Que ele até tirava selfie, ele mirava assim, fazia pose, sabe? Então, porque aqueles amigos que ele tinha, né, desse outro mundo que ele viveu, né, já estão num plano melhor do que aquele que ele está lá atrasado, né, que ele lamentavelmente não pôde acompanhar. Então ele vai ter que fazer um esforço tremendo para poder evoluir nesse mundo aí, para poder ajudar os outros, né? Então essa lição aqui que Jesus traz para nós através da parábola dos talentos, ele faz essa reflexão, né? Como é que você usa os seus talentos? Né? Todo mundo, né, deve usar o seu talento para ajudar o próximo. Então, se você é um veterinário, que você seja o melhor veterinário da sua cidade. Se você for padeiro, que seja o melhor padeiro. Se for sapateiro, seja o melhor sapateiro. Se for chaveiro, seja o melhor chaveiro da cidade na atividade que você escolher para fazer. Né? Se você for um judoca, se você for um karatê, um praticante de karatê, que você seja o melhor da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Então, assim, qual é o talento que Deus lhe deu? A fama, a riqueza e o progresso são consequência, nada mais do que isso. Se você for bom naquilo que você já faz, né? Todo mundo vai querer ter o teu produto, o teu conhecimento perto de para as pessoas. Né? Então, essa reflexão que traz essa lição aqui para o nosso entendimento. Então, que Jesus possa abençoar a nossa noite, possa abençoar o nosso conhecimento. E se a gente não conhecia, agora você sabe o que você tem que fazer com o seu talento, não é? Prosperar. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.